Retomando então a nossa gravação. A gente agora vai fazer um exemplo para vocês verem como a definição como dada uma situação real, a gente pode traduzir isso matematicamente de diversas formas. Então, a partir de um exemplo bem simples, a gente vai falar de como escrever a função objetivo, de como escrever as restrições, de como escrever de quais variáveis usar no nosso problema. A gente vai considerar uma situação de uma fábrica de sapatos que tem uma despesa fixa de operação de 1.000 dinheiros, e essa despesa fixa vocês podem pensar como o aluguel das instalações, os salários das pessoas, enfim, algo que não depende da quantidade que vai ser produzida, e uma despesa adicional de 2 dinheiros para cada par de sapato produzido. E aí esse adicional pode ter a ver com os insumos que estão sendo consumidos, seja energia elétrica, matéria-prima, algo desse tipo. Então, pensando numa separação entre as despesas fixas e mais um acréscimo pelas variáveis em função do tamanho da produção. E a gente vai se imaginar no lugar de um certo gerente de produção que vai tentar minimizar o custo total dessa operação. Então, aqui a gente está falando de custo, né? A gente está falando de despesas, despesa total, despesa fixa, despesa variável, e a gente vai querer minimizar o nosso custo total da operação. Então, a proposta para vocês é que vocês pensem em como escrever uma função objetivo para esse problema. Só que para escrever essa função objetivo, você tem que escolher quais variáveis, que tipo de variável usar, o que você vai ter que considerar como variável aqui. Pensem um minutinho no que poderia ser isso. Se vocês querem pensar em voz alta também com a turma, vocês fiquem à vontade. Cara, eu tenho um chute. Vamos lá, então. O menor custo vai ser se não produzir nada. Porra, não é para roubar o curso. o software aqui vai responder: produção é igual a zero. Vai É muito isso, é ruim. isso. É isso, é isso. Vai dar ruim, mas a gente vai ver por que vai dar ruim. Mas é isso mesmo. Mas vamos fazer o passo a passo para a gente chegar no vai dar ruim e enxergar onde. Porque o que a gente está comendo de bola nesse meio do caminho? Vamos primeiro, então, pedir para o software calcular alguma coisa que vai dar ruim. Vamos. O que a gente tem de variável aqui? A despesa adicional por par. A despesa adicional por par. E aí, para eu calcular o, o custo total, como é que seria o meu custo total? 1.000 mais o... O 1.000 sempre vai estar acontecendo, né? Mais uma parte variável, que seria 2 vezes a quantidade produzida. Beleza? Então, a escolha que parece mais intuitiva é você ter uma variável para ser o custo total e uma variável para ser o seu número de pares produzidos. Mas, num caso bastante extremo, você poderia pensar que eu não vou modelar o número de pares produzidos. Eu vou modelar o número de unidades produzidas de fato, o número de cada pé de sapato. Não faz muito sentido nesse caso. Evidentemente, cada par de sapato vai ser produzido aos pares. Mas mesmo num caso bobo desse, já dá para perceber que eu poderia. Matematicamente, nada me impede de escrever, usar um número de pés de sapato ao invés do número de pares de sapato. Em tese, seria possível. E aí, uma vez que eu fiz a minha escolha de quais são as variáveis desse problema, eu posso começar a escrever as equações. Então, Bruno, gosto de listar, de escrever na mão quais são as variáveis que estão acontecendo. Antes de sair escrevendo as equações, eu listo as variáveis
E muitas vezes eu me engano, muitas vezes eu vou estar achando que eu vou precisar daquela variável e não vou usar, ou o contrário. Mas eu gosto de começar pensando em variáveis e depois escrever as equações daquele tipo. Não é o único jeito, já vi gente que pensa ao contrário, que pensa em restrição, e aí naquela restrição vai precisar de uma variável e vai fazendo por aí. São técnicas e cada um sai com a sua. Se a gente for escrever o custo total para essa situação, seria simplesmente o 1.000 mais 2 vezes x. Mas é curioso que se a gente fosse usar a outra formulação, se cada par de sapato custa 2 unidades, quer dizer que cada pé de sapato custa 1 dinheiro. Então, conforme a gente faz escolhas diferentes com as nossas variáveis, a gente vai ter caras diferentes para o nosso problema. A gente vai ter aqui uma função objetiva diferente da outra para representar objetivamente a mesma coisa. E não tem uma mais certa ou mais errada do que a outra. É uma questão de manter a consistência. Mas eu acho muito bonita essa área de otimização porque ela dá essa liberdade para a gente. Você vai descrever a realidade da forma que fizer sentido e pode ser melhor ou pode ser pior. Às vezes, a gente consegue falar que uma formulação é pior que a outra, sim. A gente vai, quando falar de tipos de variáveis, a gente vai dizer por quê. Aqui não tem. As duas são equivalentes, mas elas são diferentes, visivelmente diferentes. Então, em termos de custo, a gente teria aquela situação. Agora, o que a gente tem de regra, o que a gente tem de limite, o que a gente tem de restrição nesse problema? Talvez um máximo que você pode gastar com despesa fixa? Na prática, você não vai ter dinheiro infinito, né? Na prática, você vai ter Você pode ter um capital de giro que está disponível para você pagar as coisas. Pode ser, sem dúvida nenhuma pode ser. O que mais que vocês imaginam que poderia ter nessa situação? Quantidade de pares de sapatos a ser produzidos? Um mínimo ou máximo você está pensando? Um máximo também. Às vezes você não tem capacidade para estocar esses sapatos, né? Então, Ou pode ser por causa do estoque, pode ser simplesmente porque as máquinas que você está usando, sei lá, a máquina de costura não é tão rápida assim, então você também não vai conseguir produzir uma enormidade. Você pode ter um limite mínimo, você pode ter já alguma obrigação. um contrato, né, de sapatos já. Isso, Uhum. você já vendeu, no final do mês você tem que entregar 3 milhões de sapatos. Você vai ter que dar um jeito de entregar aquilo. Poderia ser. Pensando agora de um ponto de vista mais bobo, menos de negócio e mais dos detalhes que a gente precisa falar para o computador para evitar que dê problema. O nosso x aqui, ou o nosso y, Essa variável precisa ser um número inteiro, né? precisa ser um número inteiro. Exatamente, Larissa. A gente não vai conseguir produzir meio sapato. Positivo, né? Positivo, você não vai conseguir produzir menos um sapato. Então, ele tem que ser um inteiro, ele tem que ser positivo. No final das contas, ele tem que ser um número natural, né? Aqui nem precisava do mais, eu coloquei o mais, mas eu vou até anotar para tirar, porque você poderia produzir 0 sapatos, né? Então, ele tem que ser natural, não pode ser fracionário, você não pode produzir pi sapatos, evidentemente, você não pode produzir uma quantidade negativa, mas você tem que, em algum momento, falar para o seu programa, para o seu problema, você tem que especificar esse limite em relação à sua variável. E esse aqui é aquele último ponto que tinha ficado pendente da nossa forma geral dos problemas de otimização. Esse último aqui, que a minha variável pertence a um certo conjunto. É esse tipo de informação. A minha variável, ela pode ser real, ou seja, ela pode ser qualquer coisa, ela tem que ser positiva, ela tem que ser negativa, ela tem que ser discreta. Cada tipo de variável vai ter a sua situação, mas a gente tem que informar isso em algum momento e é uma coisa que é tão óbvia que às vezes passa despercebido, e isso aqui pode dar alguns resultados engraçadinhos por conta disso. Tá, então, tudo aquilo que a gente estava pensando aqui de limite de capacidade, de contrato, tudo isso seriam limites possíveis, mas aqui a gente está numa situação ainda mais sem regras de negócio, sem regras
de verdade, a gente está só no mínimo do mínimo em termos matemáticos, que seria só obrigar que o nosso x fosse natural. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente encontra... O Henrique teve uma intuição de que você não vai produzir nada, mas como é que você formalizaria essa... Como é que você buscaria esse valor de x que vai minimizar o custo? Ó, Bruno, pelo que você falou aí, a resposta mais ampla daria menos infinito. Como eu não posso ir até lá, eu paro o zero. Ok. De novo, a tua intuição está perfeita, mas em termos de método, se você tivesse que escrever um programa de computador que vai fazer o passo 1, calcula tal coisa, passo 2, calcula tal coisa, passo 3 é o meu resultado. Como é que seria esse... O que seria esse passo a passo? Como que é um algoritmo de encontrar o máximo ou o mínimo de alguma função? Relembrando algum momento que a gente viu em alguma aula de cálculo 1, Para em alguma década de algum século anterior, como é que Deriva a e gente fala que é encontra? zero, né? Deriva e fala que é zero. É. É o cerne da questão é isso. Encontrar ponto de mínimo, encontrar ponto de máximo, é derivar e igualar a zero. Isso aqui pode fazer, não sei quantas décadas que a gente viu essa aula de cálculo, mas isso é uma coisa absolutamente fundamental que eu acho que a gente não consegue esquecer. Essa noção de que um ponto extremo aqui, seja um ponto de mínimo ou ao contrário, seja um ponto de máximo, é um ponto em que a derivada se anula, é um ponto em que esse comportamento, o que estava decrescendo, passa a crescer, ou o contrário. Então, no fundo, a gente vai estar procurando pontos de derivada igual a zero. E aí, o que eu acho legal, especialmente agora, já depois de alguns anos de formado, é que uma parte do meu cérebro mantém absolutamente claro de que encontrar mínimo e máximo é derivar e igualar a zero. E a outra parte do meu cérebro esqueceu completamente as condições que o professor de cálculo falava, porque a gente nunca presta atenção nos detalhes matemáticos e em que condições que a gente pode realmente derivar e igualar a zero. A gente só memoriza essa parte. Mas para eu derivar e igualar a zero, eu preciso derivar em primeiro lugar, né? E para eu garantir que derivar, f seja derivável, ela tem que ser contínua, tem que ser derivável. tem que ser Senão, simplesmente contínua, eu não tenho a derivada, né? É, e no nosso caso, a gente vai ter um problema desse, né? A nossa f não vai ter contínuo, não vai ter exato. derivada, porque nem contínua ela é. A Uhum. nossa f, na verdade, é um conjunto de pontos. Então, a intuição de que toda otimização é derivar e igualar a zero, ela é verdadeira, mas por conta daquela última perninha, aquela última definição de que a nossa variável x pode pertencer a algum conjunto esquisito, então ela pode ser alguma variável discreta, nem sempre a gente vai derivar igual a zero, então os algoritmos que a gente vai ver nesse curso, eles são mais sofisticados do que só derivar igual a zero, apesar de ter alguns elementos disso em certos momentos. O, o jeito gráfico é o que eu imagino que estava por trás da intuição, por exemplo, o Henrique pensando que isso aqui ia para menos infinito, eu imagino que, talvez inconscientemente, não sei se chegou a aparecer esse gráfico na sua cabeça, como é que foi o processo? Ah, pra mim, eu fui testando valor a valor. Isso, Então, testar valor a valor é um por exatamente um. fazer um gráfico, né? É exatamente fazer Uhum. uma tabela, mesmo que a gente não se dê conta, mas é isso. Eu testo 10, dá. Se eu baixar para 9, vai ser menor custo, se eu baixar para 8, vai ser menor. Então, eu vou descendo, 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 e isso aqui poderia descer até menos infinito. Mas se eu colocar aqui um limite no zero, se eu falar que eu tenho que produzir no máximo, desculpa, no mínimo 0 unidades, eu vou ter o meu custo mínimo por aqui. Então, a abordagem gráfica, ou essa abordagem de ir testando, de ir listando as possibilidades, é a segunda ideia que vem na nossa cabeça, e ela também funciona super bem para esse tipo de caso pequeno, para esse tipo de caso em que eu tenho uma variável, ou como aqui no anterior, em que eu tinha duas variáveis,
Tinha duas variáveis e eu consigo fazer um gráfico e enxergar aonde que vai estar o meu ponto de máxima. Mas a gente vai ter que confiar mais em algoritmos que não, sem olhar para o gráfico dele em si. Mas, de fato, o nosso problema tá mal escrito, está mal feito. E do jeito que as coisas estão aqui, a gente teria um custo mínimo quando eu não produzisse nenhum sapato. E aí, na verdade, se eu vou não produzir nenhum sapato e pagar R$ 1.000, é melhor fechar tudo logo e não pagar nada, né? É, isso aqui é um exemplo para que matematicamente está perfeito. Matematicamente, eu descrevi qual é o domínio da minha função, eu usei uma técnica que... Eu não usei uma técnica de derivada, porque eu não poderia, né? Minha função não era derivável. Eu não cometi nenhum erro técnico. Matematicamente está tudo correto. Mas eu estou fazendo besteira no meu negócio, né? Não pode ser isso que eu estou querendo calcular com o meu tipo de problema. Então, aonde que está a raiz do engano aqui? Talvez o melhor aí, Bruno, se fosse a gente adotar mais uma variável, por exemplo, o preço unitário de um sapato ou de um par de sapatos, e mudar aí a função de objetivo, né? Em vez de minimizar o custo, a gente maximizar o lucro. Poderia ser. Poderia ser uma reformulação não achar que sempre a gente vai minimizar o custo, né? Às vezes, maximizar a margem é uma coisa que faz mais sentido. Exato. Se a gente quisesse ainda manter... Se eu insistir, não, eu quero minimizar o custo de qualquer jeito, realmente é o que faz sentido no meu problema, é minimizar o custo. Aí, o que estaria faltando nesse problema? Não sei se bom, minha intuição está dizendo, esse objetivo ele está um pouco vago, tá? Eu quero minimizar o custo, beleza? A minha função objetivo aliás, o meu custo lá é o fixo 1.000 mais 2 vezes o número de pares, tá? Só que essa função descreve o comportamento do custo. Eu ainda não consegui ver isso de maneira palpável como um objetivo, tá? É maximizar. Eu acho que está no objetivo, talvez. Qual é o objetivo exatamente no problema? O objetivo está mal formulado, não tenha dúvida que minimizar o custo, ainda mais com uma curva dessa, minimizar o custo não é uma coisa que faz sentido, não é não. Eu estou só querendo forçar um pouco a barra do tipo, se a gente quisesse manter, tudo bem, eu quero continuar minimizando o custo, para eu não ter uma solução idiota que nem essa. E se eu quisesse diminuir o custo unitário? Esse é Esse excelente. global, unitário. Porque aí vai mudar o que é variável e o que não é variável no nosso problema. Porque esse 2 que está aqui é o que você está querendo diminuir, né? Esse 2 que está aqui, a gente está admitindo que ele é um parâmetro. Então, você poderia reformular o teu problema como o que está por trás desse 2? Então, eu teria que reformular o que é variável e o que é parâmetro nesse caso. Então, eu teria que entrar na composição desse 2 para enxergar os fatores que me levaram até ele. Aí talvez eu conseguisse fazer uma minimização de custo que fizesse sentido. Porque eu estaria lidando com outras variáveis que impactariam nesse custo unitário. Então, talvez, se fosse para partir por alguma linha assim de minimização de custo, poderia ser uma solução. É, só que aí você vai ter que dar um jeito de escrever essa relação. E isso pode ser mais fácil ou ou mais difícil conforme o caso. Mas poderia ser um caminho, sim. Boa ideia. A gente poderia simplesmente ter uma outra ideia que é bem pior, que é colocar um outro limite mínimo. Então, eu não quero fechar a minha fábrica, então eu quero minimizar o custo, mas eu tenho que continuar operando. Então, eu tenho que produzir pelo menos, minhas máquinas têm que continuar girando, minha produção tem que continuar acontecendo. Então, tem alguns casos em que a gente formula problemas de otimização, em que a operação vai ser deficitária,
mas eu tenho que continuar operando por alguma razão externa. Então, às vezes, o caminho é colocar uma restrição, colocar um mínimo que seja diferente do mínimo igual a zero, é colocar um mínimo em outro lugar para trocar essa solução. Mas, às vezes, a solução é fechar a fábrica mesmo. Eu estava numa defesa de doutorado essa semana, e o trabalho do menino ele avaliava diferentes condições econômicas. Então, os seus preços de venda, os seus custos poderiam variar em alguns cenários, e em alguns cenários não era economicamente vantajoso continuar operando. Então, às vezes, essa resposta boba de fecha tudo e não trabalha, às vezes é a resposta correta. Às vezes você está tentando ver uma viabilidade e, infelizmente, naquele contexto não vai ser viável. É uma resposta tão válida quanto as outras, dependendo do que você quiser avaliar. Beleza, então tomar cuidado. A gente ouve muito em minimização de custo, mas o que você está querendo dizer com essa minimização de custo tem que ser bem descrito. Tudo bem com o nosso exemplinho? Vamos adiante, então, com algumas classes de problemas. Aqui, daqueles nomes todos que eu falei, que tinha alguns mais sexy, alguns menos sexy, aqui a gente precisa falar especificamente de programação matemática, porque a nomenclatura clássica dos problemas é baseada nessa notação de programação matemática. E só uma curiosidade histórica para vocês, esse programação aqui, isso aqui surgiu na década de 40. A otimização como área em si, como área moderna, ela está aqui para a gente desde dos anos 40, por causa da Segunda Guerra. Era um momento que você tinha uma necessidade de um esforço de guerra conjunto de toda a sociedade, e você começava a ter capacidade computacional para resolver alguns problemas que até então não faziam sentido. A otimização é uma área matemática muito mais nova do que o cálculo, por exemplo. O que o Gauss poderia fazer era derivar igual a zero, mas o Gauss não ia resolver um problema com, sei lá, 10 variáveis. Já estava fora do escopo do que ele procurava de investigação. Então, os nomes que a gente vê aqui na área são bem mais recentes. E esses problemas de programação eram no sentido de programação militar, de qual a sequência de atividades que eu vou fazer. Então, tinha alguns clássicos que era a Inglaterra tentando calcular como bombardear a Alemanha da forma mais eficiente possível. Era, então, a sequência de voos de bombardeio e para onde iriam esses voos para destruir as pontes da Alemanha nazista, com um número limitado de aviões que eles tinham, com um custo de mandar esses aviões, um custo tanto humano, né, pelo risco da atividade, quanto um custo econômico de fato. Então, alguns programas de otimização já surgem na Inglaterra nessa época. Os Estados Unidos também tinham algumas linhas de investigação nesse sentido. Isso está num dos vídeos. Depois vocês podem ver lá um detalhe mais Tem um mais filme específico. famoso sobre isso, não é? Aquele... O do Turing? Isso, aham. Então, É relacionado, mas não é a mesma técnica. É o mesmo tipo de situação em que é a matemática e a computação se unindo em prol do esforço de guerra. É só uma diferença de técnica. Conceitual da técnica, Isso, né? porque Lá ali era uma é abordagem uma meio coisa de de Monte Carlo. Ali era quebrar enigma, né? Quebrar a máquina de codificação nazista. E ali eles não formulavam como problema de otimização. Era mais uma coisa de testar combinações, de consequência das combinações. Mas é exatamente a mesma época, exatamente o mesmo tipo de esforço, sim. Então, o Turing, que é pai da computação, né, naquela época ele já não programava, ele estava com aqueles rolos, aquelas máquinas eletrônicas, um negócio que a gente nem não consegue nem entender como é que eles operavam. Então, essa programação é bem diferente da nossa programação moderna de hoje. Mas essa notação de programação matemática acaba perdurando e a gente continua usando esses mesmos nomes quando a gente vai descrever os nossos problemas. E a gente vai descrever os nossos problemas em função de duas características principais.
A primeira delas é em relação à linearidade ou não linearidade. Então, relembrando aqui alguma aula de álgebra linear, geometria analítica também, de algum momento de algum século anterior. Vamos imaginar que a gente tem duas variáveis x e y. Então, x e y variável, variável de fato. Pode valer qualquer coisa. E dois parâmetros, a e b. Então, a e b são números fixos, enquanto x e y são variáveis que podem mudar de valor. Quando a gente escreve uma função desse estilo, uma função de x e y, que seja ax mais by. Então, eu multipliquei por uma constante, ou eu somei duas variáveis, ou eu fiz as duas coisas, tanto multipliquei pela constante, quanto somei pela variável. Tudo isso é o que é uma relação linear. Relação linear entre x e y, porque tem uma multiplicaçãozinha aqui acontecendo entre a e b, mas isso não é um problema, porque você está multiplicando um número por uma variável. Então, a gente tem que ver o que acontece entre uma variável e outra para dizer se é linear ou se não é linear. Se eu tivesse, por outro lado, x vezes y, aí sim eu tenho uma coisa não linear. Você pode sempre pensar se o gráfico é uma reta ou o gráfico não é uma reta, né? Na hora que eu multipliquei x por y, eu vou ter alguma curva acontecendo em algum momento, enquanto esse ax mais by vai dar uma reta, vai dar um plano. É essa a diferença da linearidade para a não linearidade. E qualquer coisa, qualquer outra função que aparecer, vai ser não linear. Então, se eu tiver um log de alguma função, vai ser não linear. Se eu tiver alguma coisa esquisita dessa. Tem um log feio, tem uma exponencial feia, mas olhando o que está acontecendo entre o x e o y, esse log de A, na verdade, virou uma linha, virou um novo parâmetro. Essa exponencial de B virou um B', virou uma nova constante. Então, mesmo uma expressão que tem uma cara feia dessa, ela continua linear em x e y. A relação entre x e y continua não tendo nenhum produto entre elas, nenhuma outra operação esquisita. Tá? Então, sempre precisa tomar um cuidado quando a gente fala de linearidade, não linearidade, que é em relação a quem que você está olhando, em relação ao A ou em relação ao x e o y. Beleza. Então, linear e não linear é a primeira grande fronteira. Concretamente, quando a gente está falando de um processo químico, aonde que vai aparecer na linearidade? O caso mais frequente dos nossos modelos é quando a gente tem uma vazão, como eu falei para vocês, a nossa variável mais comum são vazões, são quantidades. Então, vamos imaginar que o nosso Q é uma variável de vazão, de quantidade. E eu tenho uma outra propriedade intensiva. Eu tenho, por exemplo, uma fração mássica. Ao mesmo tempo, se as duas forem variáveis, então aqui eu estou admitindo que tanto vazão quanto a propriedade são variáveis ao mesmo tempo. Se as duas forem variáveis, em algum momento eu vou ter um balanço de massa em que eu vou precisar multiplicar uma pela outra. E aí, no que eu multipliquei duas variáveis, eu vou ter um problema. Eu vou ter uma não linearidade. Nem sempre... Isso sempre dificulta os algoritmos. A gente vai tentar fugir das não linearidades sempre que possível. Mas, às vezes, é parte do jogo e a gente vai ter que jogar com isso. Quando a gente trabalha num nível um pouco mais de... menos de operação unitária e mais financeiro. Se eu tenho o meu Q sendo uma quantidade e o meu P sendo um preço unitário, que também é variável. Né? Se o meu preço varia, se tem alguma curva de quanto mais eu vender, mais barato vai ficar. Então, o meu P é função do Q. Os dois são variáveis ao mesmo tempo. Na hora que eu multiplicar um pelo outro, eu vou ter a não linearidade, que pode ser um problema. Então, essa linearidade não linearidade do produto é a mais comum no nosso dia a dia. Mas se você tiver um modelo fenomenológico, as não linearidades podem aparecer em outros pontos. Se você tiver termodinâmica, você não precisa nem olhar para as equações. Se tem termodinâmica no meio, você certamente está não linear. Porque mesmo se você tiver um gás ideal, a coisa mais boba que você pode ter no mundo, na hora que eu escrever a minha equação do gás ideal como um volume molar, então aqui eu estou admitindo que o meu V é uma variável, né, como se fosse a densidade, não o volume do recipiente, mas o volume molar do meu gás. Se P é variável, V é variável, não linear.
Se eu tenho uma cinética de reação, eu vou ter uma exponencial da temperatura, eu vou ter uma não linearidade por aqui. E, às vezes, é o dia a dia. Eu estou trabalhando com um projeto que a gente está fazendo otimização do enchimento de tanques de hidrogênio para combustível. E aí você tem as equações termodinâmicas, aquelas equações termodinâmicas com, sei lá, quantos mil coeficientes. Aquilo ali é não linear terrivelmente. Mas não dá para descrever hidrogênio a 60 bar com uma equação de gás ideal. Então, se você quer modelar isso, você vai ter que modelar uma coisa não linear e vai ter que usar técnicas apropriadas. Mas, quando possível, a gente vai tentar reformular os nossos problemas para evitar essas não linearidades. E a segunda fronteira que a gente precisa estabelecer é entre variáveis que são contínuas e variáveis que são discretas. A variável contínua é aquela variável que pode assumir qualquer valor num subconjunto dos reais. Então, se eu tenho uma temperatura que tem que ficar entre 10 Celsius e 30 Celsius, mas entre 10 Celsius e 30 Celsius ela pode valer qualquer coisa. Então, se ela pode variar continuamente, é esse tipo de situação número 1. Por outro lado, a gente tem variáveis que são discretas, que é o caso que a gente acabou de ver no número de pares de sapato. As variáveis discretas elas podem aparecer em diversas situações, e aqui ainda é um exemplo mais concreto, daqui a pouquinho a gente vai falar de algum um pouquinho mais abstrato. Então, imagina que você tem que decidir se a sua planta vai operar em 1 turno, 2 turnos ou 3 turnos. Você só tem essas possibilidades, 1, 2 e 3, não dá para operar 1 turno e meio. Então, isso seria uma variável discreta que só assume esses valores espaçados. Agora, o que a gente consegue fazer com as variáveis discretas é que a gente pode usar variáveis binárias, então variáveis que ou valem 0 ou valem 1. E se a gente tem variáveis que valem 0 e 1, a gente consegue representar sim e não. A gente consegue representar fazer ou não fazer, ligar e desligar, que é todo o fundamento que a gente tem dos nossos computadores, é baseado em ligado e desligado. Então, nos nossos modelos, podem aparecer variáveis que vão valer 0 ou 1 para decidir alguma coisa. Então, se eu vou construir uma nova planta, a variável vale 1. Se eu não vou construir, se a planta está fechada, a variável vale 0. E assim, o nosso modelo vai decidir, pode decidir, esse tipo de decisão discreta por meio de variáveis binárias. Então, eu vou usar uma tecnologia ou outra tecnologia. Ou eu vou usar uma, ou eu vou usar outra. Então, é uma coisa que tem que ser uma decisão de ir para um lado ou ir para um outro. Tem uma bifurcação dessa. Vai aparecer uma representação com binária. E a gente pode modelar coisas que são até mais sofisticadas de um ponto de vista lógico. Se eu tomar uma decisão, então, se eu construir uma planta, eu tenho que escolher uma certa tecnologia. Ou, ao contrário, se eu não construir, então eu não posso escolher nenhuma tecnologia. A gente pode ter encadeamentos lógicos das variáveis e o poder desse tipo de técnica é bastante grande para representar qualquer problema. Um caso típico de variável discreta são em problemas de agendamento de atividades. Tem alguns casos clássicos de otimização para fazer, por exemplo, a composição de equipe de avião. Então, é o piloto X com o copiloto Y com a aeromoça Z. E aí, ou é o piloto X, ou é o piloto X linha, ou é o piloto X duas linhas. É um, outro ou outro, né? Então, você tem que escolher qual dos pilotos que tem que ser, qual a ordem de turnos que eles vão trabalhar, que eles vão descansar, respeitando o cansaço do ser humano, respeitando a lei. Você pode ter uma ordenação de atividades, por exemplo, no setor de tintas. Qual a sequência de tintas que eu vou produzir para minimizar o meu tempo de setup, por exemplo. Então, tudo que tem a ver com essas lógicas vai acabar aparecendo alguma variável binária nos bastidores. Antes da gente ver exatamente as classes dos problemas, só para dar uma ideia para vocês dos tipos de problemas que a gente costuma ter aplicações de otimização,
Essa aqui é a visão clássica da pirâmide de automação, desde o controle regulatório, interagindo com o chão de fábrica, até um planejamento mais estratégico com um horizonte de anos. Os nossos modelos de otimização, raramente eles vão estar super baixo aqui na planta, porque quanto mais baixo a gente está na pirâmide, mais dados a gente precisa e mais rápida tem que ser a nossa decisão. Então, um controle regulatório, um controle que tem que atuar na planta a cada segundo, que tem que atuar em tempo contínuo, a gente não tem capacidade computacional hoje em dia para tomar uma decisão baseada em otimização. Então, a otimização acaba ficando da camada de controle avançado para cima. O controle avançado vai ter, em geral, uma periodicidade de hora. Desculpa, o controle avançado vai operar, sei lá, de minuto em minuto, e você pode ter uma camada de Real-Time Optimization, né, de RTO, que vai operar de hora em hora. Aqui sim você já começa a poder ter um modelo que vai olhar a situação da sua planta e a cada minuto, a cada 10 minutos, vai calcular qual que é a ação ótima para ser feita. Então, nesse tipo de nível, você já consegue ter, desde que o seu modelo seja rápido o suficiente, você já consegue ter aplicações de otimização. E aqui mais para cima, você tem decisões que são mais estratégicas. Então, abrir ou não abrir uma planta seria uma decisão de um planejamento estratégico, uma coisa de 1 ano, 10 anos. Quanto mais para cima a gente está nesse tipo de pirâmide, em geral, mais decisões binárias a gente vai ter. Porque são essas decisões de abrir ou não abrir, de fechar ou não fechar. E também porque esses modelos que têm esse componente discreto, eles costumam ser computacionalmente mais custosos, computacionalmente mais caros. Então, a gente vai deixar essas decisões discretas para quando a gente pode deixar rodando e eu só vou ter meu resultado amanhã, não tem problema. Eu estou falando do planejamento de 10 anos, eu esperar um dia ou dois não vai fazer grande diferença. Então, em geral, essas camadas aqui mais para cima vão ter a possibilidade do uso dessas variáveis binárias, enquanto aqui mais para baixo vão ser modelos com variáveis contínuas em geral. Agora, em relação a outra complexidade que eu falei para vocês, a complexidade de não linearidade, para você representar bem o seu processo, muitas vezes você precisa de um modelo não linear, um modelo fenomenológico mais detalhado. E aqui costuma ter uma certa tensão nisso, porque se eu colocar a não linearidade aqui na minha camada de controle, será que eu consigo ter um modelo não linear que vai resolver rápido o suficiente? Às vezes sim, às vezes não. Essa é uma área que tem crescido o número de aplicações não lineares, de controle não linear, mas muitas vezes a gente continua usando modelos lineares mais simples, modelos piores, mas que consegue resolver com a frequência que é necessária. Então, tudo é uma questão do quão agregado você precisa ser, do quão rápido você precisa ser. Isso tudo influencia no tipo de modelo que você pode ou que você precisa usar para cada uma das situações. E aí, de acordo com o nível que a gente está nessa pirâmide, a gente pode formular problemas diferentes, do mais simples para o mais complicado. O mais simples de todos vão ser os problemas lineares. Então, a gente chama de LP, de Linear Programming. Esse programming é aquele da programação matemática que eu comentei anteriormente. Às vezes a gente chama de problema de programação linear, ou às vezes a gente chama de problema linear. Então, esse P ele acaba cumprindo uma função de programação ou de problema. A gente acaba usando meio um pelo outro. Em todo caso, os LP são os mais tranquilos de todos. Os LP são variáveis contínuas, são restrições lineares. Hoje em dia é absolutamente instantâneo um tipo de problema desse. No entanto, raramente a gente tem a oportunidade de resolver esse tipo de problemas. Nossos problemas, especialmente na indústria química, eles costumam ser piores ou pelo lado da não linearidade, ou quando a gente sobe na pirâmide, por conta das decisões discretas. Se a gente tem alguma não linearidade, o nosso problema vira um NLP, Non-Linear Programming. As variáveis continuam contínuas, só que as restrições são não lineares. A gente pode complicar só do lado das restrições, só do lado das variáveis agora. Então, eu posso ter variáveis contínuas e discretas, e aí eu vou ter problemas que são chamados misto-inteiros, porque misto, inteiro, linear, ele tem
o lado inteiro, o lado discreto, e o lado contínuo ao mesmo tempo. Mas nesse nível aqui ele continua linear. Então ele complicou por um lado, mas ele não complicou pelo outro. E a gente tem a última classe, que é a complicação completa, que são variáveis contínuas e discretas ao mesmo tempo, restrições não lineares. São problemas dos mais desafiadores que a gente tem, mas que a gente consegue resolver hoje em dia para alguns casos. Então, são difíceis, mas são muitas vezes tratáveis. Para cada tipo de problema, as técnicas de resolução são um pouquinho diferentes. E aí, quando o nosso Moodle voltar a ficar de pé, vocês conseguem acompanhar por lá a continuação aqui desses slides com os algoritmos de resolução de cada um. Muito bom. Era isso que eu tinha para falar por hoje, mas a gente pode, se tiverem alguma dúvida, se tiverem algum comentário, a gente... Excelente. Bruno, eu só queria agradecer a oportunidade de ter me convidado, né, para o curso. Eu preciso sair agora porque eu vou entrar em viagem. Vai lá, Murilo, fique à vontade. Obrigado aí pelo curso e é um prazer aí para os colegas. Vamos que vamos. Maravilha. Tá? Boa noite, pessoal. Bom descanso a todos. Boa noite. Algum outro comentário?